Olá, meu nome é Shirley, sou advogada e hoje nós daremos continuidade à nossa aula do livro 2 dos bens, que é o título único das diferentes classes de bens. Vamos dar continuidade então, livro dos bens, artigos 79 ao 103 do Código Civil. Se os sujeitos das relações jurídicas são as pessoas, sejam elas jurídicas ou naturais, os objetos do direito são coisas e os bens jurídicos. Então, assim como os outros institutos do direito civil, bens são passíveis de serem classificados em espécies e subespécies. Bens são valores materiais ou imateriais, todos objetos de relações jurídicas e de natureza patrimonial. Tá, mas e o que isso significa? Que esses bens podem incorporar ao patrimônio de um sujeito de direito, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Os chamados bens jurídicos não patrimoniais são bens que não possuem valor econômico. Um exemplo é a vida, a saúde e a honra. Então vamos começar a destrinchar isso aí. Classificação dos bens. O primeiro deles é bens considerados em si mesmos, que se subdivide em outras categorias, bens fungíveis e bens infungíveis. O que vem a ser os bens fungíveis? São aqueles substituíveis, ou seja, eu posso substituí-los por algo do mesmo gênero, algo da mesma espécie, quantidade e qualidade. Está especificado no artigo 85 do Código Civil. Um exemplo, o café, o dinheiro, um saco de batatas. Bens infungíveis é justamente o contrário. Quer dizer que eles são insubstituíveis, eles não podem ser trocados por outro de mesma espécie, gênero, qualidade ou quantidade. Um exemplo, uma obra de arte como o quadro da Mona Lisa, existe só apenas um. A camisa de futebol de um time favorito que esteja autografada, ou seja, não existem duas iguais. Bens consumíveis e bens inconsumíveis. Os bens consumíveis, ou também chamados não duráveis, são aqueles de uso que ele vai importar necessariamente uma destruição imediata, porque é da sua essência, da sua substância. Como exemplo, um hambúrguer. Já os bens inconsumíveis são os bens duráveis, isso é, não se perde com o seu uso. Um exemplo, o carro. Bens divisíveis e indivisíveis. Divisíveis são aqueles que podem ser divididos, fracionado, e isso não faz com que a sua substância seja alterada. Um exemplo, a pizza. Quando você a divide, ela continua sendo uma pizza. Bens indivisíveis são aqueles impossíveis de serem fracionados, porque se eu fracioná-los, se eu dividi-los, ele perderá a sua essência, e essa indivisibilidade pode se dar pela sua própria natureza. Como um exemplo, a vaca. Se eu dividir ela no meio, ela deixa de ser uma vaca. Bens singulares e coletivos. Singulares são aqueles que, embora eles se consideram por si, um exemplo, ovelha. Se eu tirar uma ovelha do rebanho, ela deixa de ser ovelha? Não, ela continua sendo uma ovelha. Os bens coletivos é a junção dos bens singulares, e a reunião deles não vai interferir na singularidade do outro. Por exemplo, se eu retirar essa ovelha, ela ali não deixa de ser um rebanho. A mesma lógica é utilizada para uma biblioteca. Se eu retirar um livro, ela não vai perder essa condição de biblioteca. Porém, o importante é lembrar que os bens coletivos também são chamados de universalidades, que podem ser de fato ou de direito.
Lá no artigo 90 do Código Civil, diz que a universalidade de fato é a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, têm a mesma destinação unitária. As universalidades de direito é um complexo de relação jurídica dotadas de um valor econômico de uma pessoa. Por exemplo, a herança, os bens móveis e imóveis. Bens móveis são aqueles que são suscetíveis de movimento, aqueles que você pode transportar sem que haja uma alteração da sua substância ou a sua destinação econômica ou para o meio social. E é nesse ponto que o bicho começa a pegar. Porque aqui os bens móveis, eles também vão se subdividir e serão móveis por natureza. Eles podem ser semoventes. O que seriam os semoventes? São aqueles que se movem por força própria. Por exemplo, um cachorro. Ou os semoventes propriamente dito, que são aqueles que eles precisam dar uma força alheia para que eles sejam movimentados, como por exemplo, uma cadeira. Móveis por determinação legal, como energias de valor econômico, como por exemplo, a luz, a TV a cabo. E os móveis por antecipação são aqueles que eu incorporo ao solo para depois eu poder retirar. Como exemplo, árvores para uma extração de madeira. Eu planto a árvore para que eu possa extrair a madeira futuramente. Bens imóveis são aqueles cuja sua movimentação é impossível sem que haja destruição. E elas vão aparecer de diversas maneiras. Os imóveis por natureza, que vai estar no solo ou no espaço aéreo, por exemplo. Imóveis por acessão natural, ou seja, tudo aquilo que adere ao solo. Árvores, frutos pendentes. Imóveis por acessão artificial, quando a aderência de um bem do solo é feita por meio da força humana, como as construções, as plantações, elas não podem ser retiradas sem a sua destruição ou modificação, fratura ou o dano do bem. E imóveis por determinação legal. São bens que são considerados imóveis por força de lei, para dar uma maior segurança à determinação de algumas relações jurídicas, direitos reais sobre os bens imóveis e uma sucessão aberta. E nós temos os bens reciprocamente considerados. Bens principais existem por si mesmos, ele não depende de nenhum outro bem. Acessórios dependem do principal para existir, como por exemplo os frutos de uma árvore. Elas são utilidades produzidas periodicamente, mas por quê? Pelo bem principal. E que a colheita não vai diminuir o valor ou a substância dessa fonte, como por exemplo as uvas de uma vinícola. Os frutos são bens que têm uma renovação periódica. Quanto mais você tira da coisa, mais ela se renova. E nós temos os frutos civis. Frutos civis são os juros, os aluguéis, frutos naturais, os animais e os manufaturados, que são os produzidos por indústria. Os produtos são aqueles que quanto mais você tira, mais rápido se acaba. Um exemplo são as pedras preciosas que você extrai de uma mina, o petróleo. Ele gera uma diminuição na produção até que aquela fonte se esgote. E aqui dentro nós temos as pertenças. Não fazem parte do principal, porém se destinam ao seu serviço. Um exemplo, o trator. E tem um ponto muito interessante nesse assunto para finalizarmos. A gente tem o princípio da gravitação jurídica. O acessório, ele vai sempre seguir o principal, mas atenção, ele só segue quando se tratar de frutos, produtos e benfeitorias. E aí, o que achou da aula? Até a próxima!